Meu nome é Ravi, e recentemente me mudei para uma casa nova com meu fiel companheiro, Rex, um pastor alemão leal e destemido. A casa, rodeada por uma atmosfera de tranquilidade, parecia prometer um recomeço auspicioso. No primeiro dia, enquanto explorávamos os cômodos, a empolgação de começar uma nova vida ecoava em cada passo que dávamos naqueles corredores desconhecidos. As paredes, recém-pintadas, emanavam um cheiro fresco de renovação e a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, pintando padrões dourados no chão de madeira polida. Rex, sempre curioso, farejava cada canto como se estivesse absorvendo as próprias vibrações da casa, e eu me sentia otimista diante das possibilidades que se desdobravam diante de nós naquele novo capítulo de nossas vidas. No entanto, mal sabíamos que a promissora jornada que iniciávamos naquele dia logo se transformaria em um enigma assustador e sombrio. Na primeira noite, a casa revelou facetas inesperadas. Sons estranhos ecoaram pelos corredores, mas atribuí isso aos ajustes naturais de uma residência antiga. No entanto, à medida que a noite avançava, esses sons evoluíram de rangidos comuns para murmúrios indistintos, como se a própria casa estivesse sussurrando segredos obscuros que escapavam à compreensão humana. Cada ruído era um convite ao desconhecido, uma sinfonia de rangidos e sussurros que desafiava a lógica. Meus ouvidos captavam murmúrios que não poderiam ser explicados pelo simples desgaste do tempo naquela morada centenária. Ao lado de Rex, percebi que até mesmo seu olhar confiante começava a expressar uma inquietude que ecoava nos gemidos distantes da casa. No início, busquei razões lógicas para os sons, atribuindo-os ao movimento da estrutura sob o peso dos anos. Contudo, à medida que a escuridão se instalava, a atmosfera ao nosso redor tornava-se densa, carregada de uma presença que não podia ser facilmente explicada. Aquela noite inicial, que deveria ser apenas o começo de nossa vida na nova casa, transformou-se em um prelúdio inquietante para os eventos sobrenaturais que estavam prestes a se desdobrar diante de nós. Rex, normalmente destemido, começou a exibir sinais de inquietação. Seus olhos perspicazes, agora cheios de desconfiança, percorriam os cômodos como se tentassem decifrar algo invisível aos meus olhos. Seus rosnados ocasionais ecoavam pela casa, uma advertência silenciosa para algo que eu, talvez cego pela novidade da mudança, não conseguia perceber. Senti-me compelido a confiar no instinto de Rex, uma vez que sua devoção ao meu bem-estar sempre fora inabalável. A mudança em seu comportamento era palpável, uma metamorfose de confiança para apreensão. Cada passo que dávamos era acompanhado pelo eco de suas patas, mas também pelo ressoar de seu rosnar, uma resposta ao que quer que perturbasse sua natureza corajosa. Tentei acalmá-lo, afagando sua cabeça e murmurando palavras tranquilizadoras, mas sua atenção permanecia fixa em pontos obscuros da casa, como se visse além da realidade tangível. Naquela noite, enquanto tentava desvendar o enigma dos murmúrios e sombras, a lealdade de Rex tornou-se uma bússola inestimável em meio à incerteza crescente. Seus sentidos aguçados captavam algo que minha racionalidade não conseguia compreender, e a tensão que permeava o ar ao nosso redor era um sinal claro de que o inexplicável já estava em nosso encalço. À medida que a noite se aprofundava, sombras começaram a dançar na penumbra. Figuras indistintas pareciam ganhar vida própria, deslizando pelas paredes como manifestações de uma presença invisível. Minha coragem vacilou diante do espetáculo sobrenatural que se desenrolava, e Rex, normalmente meu confidente de bravura, se retraiu, demonstrando um temor que eu nunca testemunhara antes. Os contornos das sombras ganhavam nuances, assumindo formas que desafiavam as leis da realidade. Tentáculos negros pareciam se estender das paredes, como se a própria casa estivesse respirando vida em formas insondáveis. Enquanto meus olhos buscavam compreender o incompreensível, o medo se enraizava em meu peito,
e cada batida do meu coração parecia um tambor acelerado em um ritual sombrio. Rex, sempre firme em sua postura, agora encolhia-se como um reflexo da minha própria apreensão. Seus olhos, normalmente cheios de confiança, refletiam a mesma incerteza que pairava no ambiente. Seu rosnar, antes forte e confiante, tornou-se um murmúrio tenso, um eco do temor que compartilhávamos diante daquelas entidades que dançavam além da compreensão humana. Em meio ao espetáculo sombrio, ficamos paralisados, testemunhando a metamorfose daquela casa que, à luz do dia, parecia promissora, mas na escuridão da noite, revelava-se como um palco de pesadelos. A última gota de coragem desapareceu quando a escuridão da noite se estendeu além do normal. O ambiente tornou-se sufocante e os sussurros se intensificaram a um murmúrio ensurdecedor. Rex, agora tremendo de medo, buscava refúgio a meu lado. A casa, antes promissora, revelou-se um cenário de desespero. Cada sombra era um lembrete do desconhecido que se infiltrava em nossa nova morada. Naquela noite eterna, a casa que deveria ser nosso lar tornou-se um palco de terror, desencadeando um pesadelo que nos assombraria enquanto permanecêssemos sob seu teto. A escuridão era densa, como se o tempo se esticasse em um vácuo sombrio, e os sussurros se entrelaçavam em uma sinfonia de horror. Cada canto parecia abrigar segredos indizíveis, e eu me via envolto em uma espiral de desespero, incapaz de escapar do abraço frio daquela casa que, ao invés de nos acolher, nos subjugava ao seu domínio aterrorizante. Rex, uma sombra de sua bravura anterior, permanecia junto a mim como um último bastião contra a escuridão crescente. Seu corpo tremia, refletindo o medo que ambos compartilhávamos. As horas arrastavam-se, mas a sensação de uma noite sem fim persistia, e cada minuto era uma eternidade de angústia. Naquele momento, a casa deixou de ser apenas um local de abrigo, tornou-se um labirinto de desespero do qual buscávamos desesperadamente uma saída. Meu nome é Maite, e recentemente, minha fiel companheira duquesa, uma pitbull branca de olhos atentos, e eu nos mudamos para a cidade de Avenbrough. A atmosfera misteriosa e a promessa de novos comércios nos atraíram para um apartamento recém-alugado. No primeiro dia, a cidade parecia acolhedora e o novo lar prometia ser um refúgio seguro em meio ao desconhecido. Avenbrough se estendia diante de nós, uma tapeçaria de ruas sinuosas e arquitetura peculiar. O apartamento, embora modesto, emanava um charme acolhedor, suas paredes testemunhando histórias que esperávamos criar. Duquesa, sempre vigilante, farejava cada canto com curiosidade, seus olhos refletindo a excitação compartilhada pela promessa de novos ares. A cidade parecia sorrir para nós naquele primeiro dia, e eu estava repleta de otimismo em relação à nossa jornada nesse lugar misterioso que agora chamávamos de lar. No entanto, a euforia da mudança começou a se dissipar quando, em uma noite aparentemente comum, percebi os primeiros sinais de anormalidade em nosso apartamento. Sons indistintos ecoavam pelos corredores, mas eu inicialmente atribuí esses ruídos a ajustes naturais do prédio. Contudo, à medida que a noite avançava, esses sons se intensificaram, tornando-se sussurros e murmúrios que não poderiam ser ignorados. Duquesa, normalmente destemida, começou a rosnar para o vazio, como se detectasse algo que escapava aos meus sentidos. Seus olhos, antes cheios de curiosidade, refletiam agora uma cautela instintiva diante da crescente estranheza. Cada rangido do assoalho era uma nota sinistra em uma sinfonia que ecoava pelas paredes, e eu me via presa em uma tensão palpável que pairava no ar. A segurança inicial do nosso novo lar começava a desvanecer, dando lugar a um desconforto que sugeria que algo além do entendimento humano agitava-se nas sombras do apartamento. À medida que os dias passavam, sombras começaram a se contorcer nas paredes, desafiando a lógica e a explicação.
Movimentos inexplicáveis aconteciam no canto dos olhos, e a sensação de ser observada tornou-se constante. Duquesa, sempre atenta, mantinha-se em estado de alerta, seus olhos fixos em pontos invisíveis aos meus. A atmosfera no apartamento se tornava cada vez mais pesada, como se uma presença invisível pairasse sobre nós. Os momentos de tranquilidade eram interrompidos por um frio repentino, um arrepio que percorria a espinha e sugeria que algo além do tangível se desdobrava ao nosso redor. Eu me via envolta por uma névoa de mistério, incapaz de decifrar as sombras que dançavam em um espetáculo silencioso. Cada noite era um mergulho mais profundo no desconhecido, e a conexão de Duquesa com esse mundo invisível intensificava-se, transformando nossa rotina em um labirinto de incertezas sob o teto do apartamento que, inicialmente, deveria ser nosso santuário. Uma noite, a atmosfera atingiu seu ápice. Sons estranhos ganharam vida, e as sombras dançavam em um espetáculo sobrenatural. Duquesa, geralmente corajosa, recuou para um canto, seus olhos refletindo um temor que eu nunca vira antes. Tentando manter a calma, examinei cada canto do apartamento, mas a escuridão parecia esconder segredos insondáveis. O ar estava impregnado com uma energia sinistra e o medo se instalou como uma presença palpável. Cada passo era pesado, e os sons que ecoavam pelos corredores eram como suspiros angustiantes de algo além da nossa compreensão. Duquesa, normalmente minha fonte de coragem, tremia ao meu lado, seus pelos arrepiados revelando o desconforto profundo que pairava sobre nós. Aquela noite transformou nosso santuário em um teatro de horrores, e a verdade oculta nas paredes do apartamento parecia pronta para revelar-se a qualquer momento, mergulhando-nos em um pesadelo do qual não podíamos escapar. O terror nos forçou a reconsiderar nossa decisão de chamar aquele lugar de lar. Duquesa, agora trêmula e apreensiva, era um reflexo do meu próprio desespero. Cada tentativa de encontrar explicações lógicas para o que testemunhávamos era em vão. A partir daquela noite, Avonbrou, que inicialmente parecia um refúgio acolhedor, transformou-se em um cenário de pesadelo. Em busca de respostas, decidimos explorar a história do apartamento e da cidade, na esperança de desvendar os mistérios que tornavam nossa nova vida tão assustadora. Cada sombra, cada murmúrio, cada movimento inexplicável nos impelia a fugir daquelas paredes que, agora, pareciam repletas de uma energia sombria e inquietante. O desconhecido envolvia-nos como uma névoa densa, e nossa única certeza era a necessidade premente de deixar para trás o que antes considerávamos nosso lar, agora transformado em um enigma aterrorizante que desafiará nossa coragem enquanto buscamos uma nova morada, longe das sombras que perseguem cada canto do apartamento de Avonbrou. Meu nome é Charlotte, e decidi passar as férias na fazenda isolada de meus avós, junto com Bartolomeu, meu Rottweiler. No dia em que chegamos à fazenda, a empolgação de Bartolomeu era palpável. Seus olhos faiscavam de antecipação enquanto farejava o ar fresco da zona rural. A propriedade, vasta e repleta de natureza, estendia-se além do horizonte, oferecendo promessas de aventuras desconhecidas. A casa dos meus avós, de arquitetura rústica e cheia de histórias familiares, parecia um refúgio do mundo exterior. Ainda assim, mesmo durante o dia, uma sensação de isolamento pairava no ar, tornando a atmosfera ao mesmo tempo acolhedora e misteriosa. No entanto, à medida que explorávamos os campos e bosques circundantes, eu começava a notar pequenos detalhes que escapavam à minha atenção inicial. À noite, as sombras se alongavam de maneiras estranhas, e os sons do ambiente ganhavam uma qualidade diferente, como se a própria natureza sussurrasse seus segredos ao anoitecer. Bartolomeu, embora animado, também demonstrava uma cautela sutil, seus sentidos aguçados captando algo que eu ainda não conseguia compreender. A casa, por mais aconchegante que fosse,
revelava nuances inesperadas. Nas primeiras noites, as tábuas do assoalho rangiam com uma sinfonia própria, e os retratos antigos nas paredes pareciam seguir nossos movimentos com olhos enigmáticos. Bartolomeu, normalmente destemido, começou a rosnar em direção a corredores vazios e portas entreabertas, como se pressentisse algo além da nossa compreensão. Apesar das peculiaridades, continuei a me encantar com a fazenda. Os dias eram preenchidos com passeios sob o sol dourado, e as noites, embora intrigantes, mantinham um certo charme misterioso. A relação entre Bartolomeu e a natureza ao redor era evidente, e sua presença me oferecia um senso de segurança durante a luz do dia. No entanto, uma sombra pairava sobre nossas experiências, um presságio sutil de que algo mais profundo aguardava para ser revelado nas sombras da fazenda dos meus avós. Nas nossas incursões noturnas pelos arredores da fazenda, comecei a notar mudanças sutis na paisagem. Árvores que pareciam majestosas sob o sol revelavam uma sinistra silhueta à luz da lua. Bartolomeu, apesar de sua coragem habitual, agora mantinha uma postura mais cautelosa, seus olhos fixos em pontos obscuros onde minha visão humana não conseguia discernir detalhes. As noites tornaram-se um teste de resistência para nossa coragem. Sons estranhos ecoavam pela casa, e Bartolomeu, mesmo em seu estado de alerta, às vezes emitia uivos melancólicos que ecoavam pelos corredores vazios. Minha própria inquietação crescia à medida que a escuridão revelava uma fazenda que parecia transformar-se quando as estrelas assumiam seu reinado noturno. Uma noite, enquanto descansávamos no quarto, Bartolomeu se levantou subitamente, olhando fixamente para a porta entreaberta. Seu rosnar se intensificou, acompanhado por um arrepio que percorreu minha espinha. Nesse momento, senti que algo, ou alguém, estava além daquela porta. Tentei ignorar a sensação, atribuindo-a ao cansaço e à imaginação, mas a atmosfera se tornou densa, como se o próprio ar estivesse carregado de uma presença invisível. Ao longo das semanas, a fazenda, que deveria ser um retiro sereno, tornou-se um palco de suspense e mistério. Bartolomeu, antes nosso companheiro destemido, passou a refletir o mesmo nervosismo que eu sentia. Cada noite era uma jornada pelo desconhecido, onde sombras dançavam e sussurros noturnos preenchiam os corredores. A fazenda dos meus avós, inicialmente um refúgio, transformou-se em um enigma a ser desvendado, enquanto eu e Bartolomeu enfrentávamos um horror que parecia crescer a cada escuridão que caía sobre a vastidão daquelas terras. Durante o dia, a fazenda parecia um oásis de tranquilidade, mas ao anoitecer, uma transformação sutil ocorria. As árvores, antes imponentes guardiãs do terreno, tornavam-se silhuetas inquietantes, e a brisa noturna sussurrava segredos que escapavam à minha compreensão. Bartolomeu, sempre atento a cada movimento, rosnava para o vazio, como se pressentisse algo além do alcance dos meus sentidos. Em nossas explorações noturnas, percebia sombras que pareciam dançar entre os campos. A escuridão ganhava vida, transformando a fazenda em um cenário onde o desconhecido se manifestava. Bartolomeu, apesar de sua lealdade inabalável, agora hesitava antes de avançar em determinadas direções, como se o próprio ambiente o aconselhasse a recuar. Uma noite, enquanto descansávamos no alpendre, notei um padrão peculiar nas sombras que se moviam pelo celeiro ao longe. Pareciam contornar algo indescritível, algo que desafiava a lógica e a explicação racional. Bartolomeu, percebendo minha tensão, assumiu uma postura defensiva, emitindo grunhidos baixos que ecoavam na noite silenciosa. O ápice do terror ocorreu quando, em meio a uma noite sem lua, Bartolomeu, normalmente relutante em entrar na floresta próxima, começou a uivar de maneira estranha. Seu lamento ecoou entre as árvores como um presságio, e um calafrio percorreu minha espinha. A escuridão ao redor parecia vibrar com uma energia sobrenatural, e Bartolomeu, em desespero,
tentava comunicar algo que transcendia a linguagem canina. Ao longo da nossa estadia, a fazenda dos meus avós tornou-se um campo de mistérios inexplicáveis. Cada noite trazia consigo uma dose de apreensão, enquanto eu e Bartolomeu tentávamos decifrar os enigmas que permeavam a escuridão. O refúgio pretendido tornou-se uma encruzilhada entre o familiar e o desconhecido, desafiando nossas noções de realidade e nos fazendo questionar se, em meio aos campos aparentemente pacíficos, escondia-se algo além da compreensão humana. As noites tornaram-se cada vez mais intranquilas, com murmúrios carregados pelo vento que pareciam ecoar como vozes distantes. Ao investigar esses sons, deparei-me com sinais perturbadores. Marcas estranhas, desenhadas no chão do celeiro, sugeriam algum tipo de atividade ritualística. Bartolomeu, invariavelmente alerta, farejava o ar com inquietação, suas orelhas abaixadas indicando um desconforto evidente. Em uma ocasião, durante uma tempestade que obscureceu ainda mais a noite, a eletricidade na casa dos meus avós falhou. À luz de velas, percebi que as sombras tomavam formas mais definidas, revelando contornos fantasmagóricos que dançavam nas paredes. Bartolomeu rosnava em direção aos cantos escuros, onde parecia existir uma presença que escapava à minha percepção humana. A última noite na fazenda foi a mais assombrosa. Sons guturais e sussurros preenchiam o ar, como se a própria fazenda estivesse sussurrando segredos sombrios. Bartolomeu, normalmente destemido, recuou para um canto, suas presas à mostra em um misto de medo e agressividade. Tentei manter a calma, mas a atmosfera carregada tornou-se quase palpável, como se algo sobrenatural estivesse à espreita. Ao amanhecer, parti da fazenda dos meus avós, levando Bartolomeu comigo. A experiência deixou uma marca indelével em nossas vidas. A paz campestre que esperávamos encontrar transformou-se em um pesadelo sobrenatural, um enigma que permanecerá sem resposta. Cada olhar de Bartolomeu desde então carrega a lembrança da fazenda, um lembrete constante de que, às vezes, os mistérios mais aterradores estão escondidos nos lugares mais inesperados. Os dias transcorriam com uma sombra pairando sobre nós, como se a fazenda estivesse envolta em um manto de segredos insondáveis. Bartolomeu, antes vibrante e cheio de energia, agora parecia cansado e retraído. Suas patas hesitavam antes de tocar o solo de determinadas áreas, como se um pressentimento instintivo o aconselhasse a evitar certos lugares. Durante uma noite particularmente intensa, uma tempestade rugia no horizonte, e o farfalhar das árvores parecia um coro sinistro. Fui acordada por um barulho abrupto, semelhante a um arrastar de correntes, que ecoava pelo corredor da casa. Ao verificar, encontrei Bartolomeu, eriçado e focado em algo que eu não conseguia enxergar. Sua postura defensiva indicava que algo além da nossa compreensão estava presente. Ao examinar mais a fundo a fazenda, descobri uma sala secreta no sótão, oculta por décadas de poeira e negligência. Ao abri-la, deparei-me com objetos estranhos e um diário antigo que narrava eventos perturbadores. Parecia que a fazenda abrigava segredos ocultos, uma história de eventos sombrios e práticas antigas que, de alguma forma, continuavam a ecoar nas paredes. A última noite na fazenda foi marcada por eventos inexplicáveis. Sombras dançavam ao redor da sala, murmúrios preenchiam o ar e uma sensação de opressão nos envolvia. Decidi que era hora de deixar a fazenda para trás, levando Bartolomeu comigo. A experiência, embora aterrorizante, deixou uma marca profunda em nossa ligação, e ambos carregamos as cicatrizes da fazenda dos meus avós, onde o passado e o presente se entrelaçaram em um emaranhado assombroso. A descoberta do cemitério abandonado lançou luz sobre a história obscura da fazenda. Os túmulos esquecidos contavam a narrativa de antigos moradores, cujas vidas se entrelaçavam com eventos misteriosos que ecoavam até os dias atuais. Bartolomeu, ao farejar as sepulturas,
parecia sintonizado com a energia do local, como se os espíritos adormecidos sussurrassem segredos ao seu ouvido. À medida que a noite caía novamente, o ambiente tornava-se mais denso, como se as histórias enterradas naquele solo ganhassem vida nas sombras. Barulhos estranhos ecoavam pelo cemitério, e Bartolomeu uivava em resposta, como se comunicando com forças invisíveis. A conexão entre o passado e o presente tornava-se mais evidente, transformando a fazenda em um palco onde a linha entre o real e o sobrenatural se dissolvia. O último dia na fazenda foi marcado por uma sensação de urgência. Conduzi Bartolomeu pelos campos, buscando entender a origem da inquietude que permeava o local. Cada passo parecia guiado por forças além da compreensão humana. O cão, agora mais calmo, seguia-me com um olhar penetrante, como se compartilhássemos uma compreensão silenciosa de que era hora de deixar para trás o enigma perturbador da fazenda de meus avós. Ao partir, olhei para trás, observando a fazenda afastar-se no horizonte. A experiência, embora aterrorizante, deixou-nos transformados. Bartolomeu, meu fiel companheiro, e eu, agora carregamos conosco não apenas as lembranças de uma fazenda isolada, mas também a certeza de que o inexplicável pode habitar os lugares mais remotos, esperando ser descoberto por aqueles corajosos o suficiente para explorar o desconhecido. O retorno à rotina diária não dissipou as memórias assombrosas da fazenda dos meus avós. No silêncio da noite, ecoam sussurros distantes e uivos de Bartolomeu, como se as forças enigmáticas daquela terra ainda tentassem se comunicar conosco. A experiência moldou uma nova perspectiva sobre o desconhecido, marcando-nos com a compreensão de que, por vezes, o passado se entrelaça com o presente de maneiras misteriosas e inescrutáveis. Bartolomeu, uma vez destemido, agora exibe uma cautela que transcende o simples instinto animal. Seus olhos refletem a profundidade das experiências compartilhadas na fazenda, como se ele, de alguma forma, absorvesse parte da energia que permanece naquele lugar distante. Enquanto nos ajustamos à normalidade da vida cotidiana, a fazenda dos meus avós permanece como um capítulo misterioso que se recusa a ser totalmente encerrado. A lição aprendida naquela fazenda é clara: há lugares que carregam consigo segredos enterrados, esperando serem desvendados por almas corajosas o suficiente para explorar o desconhecido. A experiência, por mais aterradora que tenha sido, despertou uma curiosidade que transcende o medo, uma curiosidade que nos lembra que o mundo é cheio de mistérios aguardando para serem descobertos por aqueles dispostos a desbravar o inexplicável.